você se garante ou dá aquele famoso signal, hein? E se eu te disser que 2 banhos por dia ainda é muito? E não é invenção da minha cabeça grudenta não, viu? Você vai entender já já. Mas antes, Liliane e Raquel foi às ruas para entender os hábitos de higiene aqui dos pessoenses. Uma pesquisa americana mostrou que o brasileiro toma banho, escova os dentes e usa desodorante mais vezes do que cidadãos de outros países. O brasileiro toma banho em média 8,5 vezes por semana. Já entre os americanos, esse número é de 6,5 vezes. Já a média do uso de desodorante aqui no Brasil é de 2 vezes por dia. Já nos Estados Unidos, o uso é de 1 vez por dia. E a média da escovação de dentes do brasileiro é de 3 vezes por dia, o dobro da média global. E eu vim para as ruas descobrir como é que anda essa realidade do pessoal. Bora comigo. A senhora toma quantos banhos por dia, geralmente? 3, 4, depende. 2 banhos por dia só. É porque é um de manhã e um de noite, né? Um de dormir. Eu tomo assim que acordo, aí faz um calorzinho, eu tomo outro. Sim. De madrugada, se der um calor, tomo outro. Tem uns banhos rápidos, tem uns banhos longos, né? Tem aquele banho que você entra, dá uma ensaboadinha aí, rapidinho sai. Tem aquele banho que você fica uns 20 minutos. Mas afinal, qual é a quantidade ideal de banhos por dia para o nosso corpo? O ideal é que sejam tomados no máximo 2 banhos por dia, tanto para adulto quanto para criança. E especialmente respeitar esse limite se a pessoa em questão tiver a pele mais seca ou tiver algum problema na pele, como dermatite atópica, por exemplo, que deixa a pele mais seca, mais reativa. Mas você tomar, por exemplo, 1 banho por dia não estaria errado. Na hora da higiene, existem alguns sabonetes que devem ser evitados. Devemos evitar sabonetes com antissépticos, certo? Especialmente aqueles que têm triclosan ou derivados do triclosan, porque deixam a pele mais sensível, mais seca. Então, são sabonetes que não devem ser usados assim de uso diário, só com indicação médica. Além disso, tem período do ano que o indicado é reduzir a quantidade de banhos. No inverno, quando a gente quando tem mais secura na pele, a gente tem que realmente evitar tomar banhos em excesso. E, por exemplo, pacientes que têm uma pele mais seca, como idosos, ou crianças, ou adultos mesmo que tenham dermatite atópica, por exemplo, devem tomar a menor quantidade de banhos possível. E usar o mínimo de sabonete possível. A gente recomenda, inclusive, que o sabonete seja, por exemplo, um sabonete líquido de bebê, ao invés de um sabonete em barra, porque o pH é mais adequado para a pele, e que use o mínimo de sabonete possível. Usar, por exemplo, num banho, o sabonete no corpo inteiro, e no outro banho, apenas água, e usar sabonete apenas naquelas áreas mais sujas, né, como axilas, região íntima, ou pés em crianças, por exemplo. E quem tem o hábito de colocar desodorante para dormir, pode comemorar. O uso tá liberado. Inclusive, deve-se usar, no caso, o antitranspirante, o ideal é o uso noturno, para que a gente não sue no dia seguinte, certo? E sem ser antitranspirante, pode também? Sim, também, não tem problema não. O ideal é que seja usado 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite. E esse da noite, do antitranspirante no caso, é o mais importante para que você não sue no dia seguinte. Já a escovação dos dentes deve acontecer sempre depois das refeições. Mas é preciso ficar atento ao excesso e à maneira correta de fazer. A primeira coisa que a gente observa no momento da escovação é qual o tipo de escova que eu estou usando. Então, geralmente, escovas mais duras, elas têm um potencial de lesionar a minha gengiva se eu fizer um atrito desnecessário, assim como, num tempo muito avançado, ou seja, um uso muito crônico, por muitos anos, desgastar a estrutura do meu dente, porque também passa por outros processos de desgaste natural que a gente vai ter durante a vida. E também tem indicação sobre a quantidade certa de creme dental na escova. Vai depender da idade. Então, crianças muito pequenas, de até 1, 2 anos, basicamente a gente só precisa melecar a escova, passar um pouquinho de pasta em cima. À medida que ela vai crescendo, a gente vai aumentando essa quantidade de pasta. Crianças a partir de mais ou menos 2 anos, a gente coloca um grãozinho de arroz, 4 a 6 anos, um carocinho de ervilha, mais ou menos esse tamanho. Para o adulto, eu costumo utilizar a metade, ou seja, a lateralidade
transversalmente na parte, ou seja, em vez de eu fazer no comprido das cerdas, eu faço na lateral. Já vai ter uma quantidade suficiente para que eu possa promover a ação da pasta, que é criar uma espuma, que é um veículo para tirar a sujeira, trazer também o sabor que vem nas pastas e aquela proteção que o fluo tem que ter. Então, o mais importante de saber quantidade de pasta que a gente tem que ter é a colocação que a pasta ela tem que ter flúor. Então, pessoas que têm dentes, elas precisam usar flúor na pasta, independentemente da idade. Dica dada, todo mundo cheirosinho pelo meio do mundo, né? Principalmente, meu filho, quem anda de ônibus sofre, que às vezes a pessoa tá ali levantada e tu tá sem conseguir nem respirar. Ave Maria. É, Marinho, tu sabe. E acontece, às vezes, da pessoa que tem um problema de saúde, que a gente já falou sobre isso. Às vezes a suvaqueira não é por maldade nem nada não, meu amor. Aí, às vezes, acontece da pessoa dizer, passa um limão, olha o cheiro de cebola subindo aqui no ônibus. Mas aí tem que entender. Mas esses hábitos de higiene, que no Brasil, né, a gente viu, são bem superiores a outros países no mundo. Então, a gente ainda tá, ó, chegar nos outros países, a caatinga sobe, meu amor. Agora, deixa eu chamar ela, que é cheirosa que só.